Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast, mais um episódio do Tricô.40 e hoje estamos aqui com uma bancada super especial com 3 delegadas, né? Temos aqui a delegada Juliana do Mato Grosso, temos a Anne também, nomeada aí como delegada. Então hoje será um super bate-papo, principalmente envolvendo o cargo de delegado de polícia. Vamos falar aí das principais funções, principais pontos de como ser delegada de polícia, os principais desafios. Tenho certeza que a Ju tem bastante novidades para contar, casos para contar. Então sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tricô.40. Já siga a nossa página se você ainda não segue. Curta aqui e também compartilhe com os seus amigos. Vamos lá começar o nosso podcast, Anne? Primeiro, tá vendo, pessoal? A nova integrante, eu falei que faria toda isso aqui. Tá Tricô 40. E arrasa mesmo nas redes sociais e a desenvoltura aí para começar o nosso podcast. Hoje eu tô muito feliz, em especial porque agora, né, no Paraná, mas não deixei de poder conversar com essa querida que a gente conversou pela internet, se conheceu pessoalmente, que é a doutora Juliana Palhares, delegada do Mato Grosso. Aqui em Brasília a gente fala coordenadora de drogas, né? Mas lá eu já sei que você é titular da Delegacia de Drogas Entorpecentes. Isso. Tá à frente aí da gestão. E hoje nós iremos conversar sobre esse caminhar da mulher, que ele vai além da questão profissional, é questão de gestão, é questão de ocupar espaços, de nós mulheres estarmos à frente de demandas que em tese seriam de homens, normalmente capituladas por homens, e que não, pela sua competência, pela sua experiência e profissionalismo, está aí desempenhando um excelente trabalho no Mato Grosso. Então, quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco e quero deixar esse espaço para você falar desse currículo, onde você atua, onde você já atuou. Bom, Anne, obrigada pelo convite. Larissa, muito prazer te conhecer. Prazer. Sucesso aí na caminhada. Obrigada. E mandar parabéns aqui pra Anne, né? Nomeada aí. Daqui a pouco vai ser empossada no cargo de delegada de polícia lá no Paraná. Muito sucesso. Tenho certeza que você vai continuar sua trajetória belíssima. Obrigada. Também lá com os colegas do Paraná. Bom, eu venho lá do Mato Grosso, né? Tenho 16 anos como delegada de polícia. Minha primeira função, meu primeiro emprego é delegada de polícia. E aqui me identifiquei muito com a doutora Luana, né, também, que disse, e que muitas vezes falou, será que esse ambiente é para mim? Será que eu me encaixo nesse estereótipo que todos criam sobre a figura do policial, né, a figura do delegado de polícia? Passei por várias delegacias de polícia, delegacia da mulher, passei pela roubos e furtos, tive uma trajetória junto à Senasp aqui em Brasília. Também trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, lá no Mato Grosso, na parte de inteligência, na Delegacia de Homicídios, trabalhei no combate ao crime organizado também, e agora estou como titular da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes. É minha segunda passagem pela unidade, primeira vez em 2012, 13, antes de vir para Brasília como adjunta, e agora aí enfrentando os desafios da gestão. Né, o que é muito importante, tenho aprendido bastante. A gente tem a missão, né, do nosso dia a dia, das investigações, de conduzir as investigações, de dar essa resposta à sociedade, né, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas investigações. E isso não pode ser feito sem uma boa gestão. Né? Seja uma gestão local, na unidade onde você está, ou uma gestão estratégica. A direção da polícia, a Secretaria de Segurança Pública e até mesmo as políticas públicas de governo, né? Do nosso governador e também, falando numa esfera ainda mais macro, no âmbito federal. Então, isso é muito importante, você ter essa visão macro vindo da base, né? Saindo da delegacia e subindo aí na escalada da carreira, para valorizar cada etapa que a gente passa, né? E todo conhecimento acumulado e adquirido é importante para você poder ter experiência, ter maturidade, para tomar decisões que vão afetar diversas pessoas, né? Então, o meu foco agora é na gestão, né? Então, eu estou tentando sempre me aprimorar, o que eu posso melhorar como gestora da unidade para entrega
mais qualificada e efetiva para a sociedade do trabalho da delegacia. Bacana. E Ju, voltando, eu posso chamar de Ju, né? Pra gente voltar um pouquinho aqui na sua trajetória, eu queria saber como que foi a decisão de escolha do cargo de delegada de polícia. Você falou que foi o seu primeiro cargo. Como que foi essa escolha? O cargo te escolheu ou você já tinha essa inspiração de ser delegada de polícia? Conta aí o início da escolha de fato do cargo, né? Que muitas pessoas têm curiosidade de saber como que eu já tinha vocação ou, né? Qual que foi a sua decisão realmente? É bem interessante mesmo. Porque às vezes as pessoas acham que a gente desde o início nossa, desde sempre eu quis ser policial, eu tenho familiares policiais, né? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Bauru. Nunca saí dali, né? Então eu estudei, me criei, fiz minha faculdade ali, todinha na barra da saia da minha mãe, né? Uma família humilde, trabalhadora, né? Não tinha acesso a muitos bens de consumo que hoje eu tenho, graças a Deus, mas que primava sempre pela educação. E eu sempre me apaixonei. Direito era algo que eu sempre falei que ia fazer, né? A minha mãe me conta que eu falava que eu não vou casar, não vou ter filho, eu vou fazer direito. Olha isso. A gente tem similar, não vou casar e não vou ter filho. Só que o casar... Eu também. Eu casei. Eu casei. Filho só pet. Sou mãe de pet de planta. Aí, direito era algo que eu sempre falava que queria fazer. E até eu tinha um tio advogado, e um primo que na época estava na faculdade que passou por um Ministério Público, né? E aí na faculdade, óbvio, minha primeira paixão foi o direito penal, né? O mundo da investigação, o mundo do crime, enfim. Aí eu comecei a assistir filmes relacionados às investigações, filmes hollywoodianos, né? Você acha? Quem nunca, né? Aí eu fui me apaixonando, eu fiz estágio, fiz concurso para ser estagiária do Ministério Público em São Paulo. Fui estagiária na área da execução penal, ou seja, né, na parte totalmente oposta que hoje eu atuo, na execução de pena. Mas foi um aprendizado violento para mim, eu gostei muito, me identifiquei muito com os promotores que trabalhavam, são de Bauru, continuam lá, são professores na universidade lá, admiro muito, tenho contato até hoje. Que bacana. Me deram muita oportunidade. E eu falei assim, será no Ministério Público, né, tal, não sei o que, fiquei pensando. Mas a questão do crime, da investigação sempre me atiçava. E fui fazer cursinho após a faculdade, eu me formei em 2001, né? Aí. E fui para São Paulo, quando ainda os cursinhos eram presenciais. O Damásio era o... sim. Era o bom. O Luiz Flávio Gomes ainda era professor do Damásio, né? Abafa e a gente... Esses dias. A gente cota. Aí fiz lá, pedi bolsa no Damásio. Minha família não tinha a menor condição de ou me sustentar lá, ou pagar o cursinho, e por intermédio de um pároco lá da minha igreja, que era muito amigo do professor Damásio, ele pediu por mim. Que legal, bacana. E o professor Damásio me deu 2 anos de bolsa lá, fiz anual e que era presencial em São Paulo. E eu quero só fazer um parênteses, porque a gente precisa abrir espaço para os outros, né? Precisa ter esse olhar humano, você vê que Damásio já... alto nível, né? Assim, e não perder essa coisa humana de saber que as pessoas precisam de oportunidades. Sonhos. Isso, né? Porque os nossos sonhos... É alguém que estende a mão, que abre uma oportunidade, que faz a diferença na vida do outro. Com certeza, o professor Damásio não fez isso só por mim. Devem ter outras pessoas que também viu o sonho, deu oportunidade. Eu abracei essa oportunidade. Foram 2 anos, eu morava ali, aclimação liberdade, um apertamento com mais outras 2 amigas. Então você morava com mais 2 amigas. 2 amigas que não faziam direito, que estavam... Uma já era fisioterapeuta, amigas de Bauru. Uma era fisioterapeuta, estava fazendo um curso, e uma outra amiga fazia enfermagem, fazia faculdade. Então elas saíam, ela tinha uma rotina totalmente distinta da minha. Ela falava assim, Juliana, não sei como você aguenta.
né? Falei, não, eu tenho um sonho, eu tô tendo uma oportunidade aqui e eu vou correr atrás do meu sonho. Né? Então, fui fazer o Damásio, fiz 2 anos de Damásio lá com muito sacrifício. E nessa fase, eu estava focada ou talvez Ministério Público, né? Ou delegado de polícia. Mas a gente começa a pesquisar sobre as carreiras, condições, né? E, óbvio, o Brasil, o mundo, não se limita a São Paulo. Né? E aí a gente começou a ampliar. Na época, o Distrito Federal era o melhor salário para delegado de polícia. Que bom que você falou isso na época. Tem gente que acha que... Até hoje. Vocês tiveram me justificar. E aí eu comecei, eu falei, delegado de polícia federal, né? Mas eu não me identifico com a polícia federal, né? Respeito, nossa, a polícia federal tem todo o meu respeito, mas assim, as atribuições específicas, né? Algumas, ela me identificava, porque eu me identificava mais em atender a comunidade, ter o contato com a população, né? Não que a Polícia Federal não tenha, mas ela é diferente. Tem muito mais contato, diferente, né? Totalmente diferente. Eu falei assim, não, eu gosto de gente, né? Enfim, aí eu falei, não, vai ser ou o Ministério Público ou o Delegado de Polícia Estadual. E aí eu comecei a prestar alguns concursos, né? E eu fui deixando Deus agir, Deus falar comigo, pessoal, onde eu estiver, onde for para eu estar, qual é a minha missão, estou pronta. E Deus foi me encaminhando, eu acredito muito, tenho minha fé, né, que Deus foi me encaminhando. E eu lembro que em 2004, eu estava prestando concurso para o Ministério Público, reprovações inúmeras, né? Inúmeras reprovações. Esse mundo encantado que o pessoal prega, né? Tinha prova que eu ia super bem, tinha prova que eu ia super mal. A única coisa que eu, graças a Deus, fui rápida foi na OAB, né? Então, e sem cursinho, sem nada. Saí da faculdade, prestei e passou. Né? Sinal que a minha faculdade foi boa. Eu agradeço a minha faculdade. Enfim, aí fui para os outros concursos. Aí abri o concurso no Mato Grosso. Né, para delegado de polícia. E até então, Mato Grosso não estava no meu radar, confesso, né? Estava meio mais na região sudeste, sul, né? Nós aqui, centro-oeste, não estava muito no radar, né? Aí eu falei assim, nossa, vai ganhar bem. Bem, nossa, mudou até o nossa, mas Menino, aí eu falei com meu pai. Eu vou pra esse lugar, pra esse valor. a gente... Eu tô lá. E você já tinha ido pro Mato Grosso? Nunca Porque normalmente quem, assim, sendo, vou passar umas férias no Mato Grosso, não tem, né? Não, eu não tinha nem parente fazendeiro no Mato Grosso, né? Ou do agro. Do né? agro. Coitado da minha família. Enfim. Mas eu falei, Deus, vamos lá, né? Vamos prestar. E meu pai é falecido já, mas o meu pai é uma pessoa criada em outra época, em outras circunstâncias, com um viés machista em determinados pontos, enfim, né? Mas ele me deu toda a força. Vai, que legal. Filha, vai, minha mãe também. Então vai, isso aí, você tem que desbravar o mundo é seu. Você não pode ficar limitada nessa São Paulo, Sudeste e tal, vá. E no dia que eu prestei o concurso, em 2005, salvo engano, em abril de 2005, eu fiz as provas, liguei pro meu pai, falei, pai, eu acho que eu regacei. Eu acho que... já tô aqui. Eu acho que é minha vaga. Você sente, né? Impressionante. Impressionante, né? E fica um misto, assim, porque você sente, mas você também não quer levar uma rasteira. Aí você fica assim, eu acho que eu fui bem, mas é melhor esperar, porque eu já fui mal em várias. E vai que, né? Agora eu quero saber uma coisinha. Seus pais deram todo apoio e tudo, porque eu tô passando por essa transição agora. E na hora, de fato, de sair da barra da saia da mãe? Deu medo. Porque... A zona de conforto, né, gente? Eu tava ali na casa dos meus pais, num ambiente que eu conhecia, numa cidade que eu conhecia, amigos. E eles não choraram, não refletiram, não pediram pra você ficar. Vai. Conta que depois, obviamente, né, no quarto escondido, eles conversavam e choraram e ai meu Deus, será que ela vai ficar bem e tal? Mas na minha frente, jamais. Vai. Vai.
foram comigo, né? Me deram todo um suporte. E você tem irmãos ou? Tenho uma irmã. Ah, tá. Então são duas mulheres. Que é professora de química. Não tem nada a ver. E aí você entrou pra polícia e você entrou em qual delegacia já? Foi plantão ou não? Aí eu vou só contar uma parte interessante. A gente, lá no Mato Grosso, a gente faz a academia já tomada com a posse. Sim, no Paraná Paraná. também, né? Então já era delegada, empossada durante a academia. E aí começa a questão, porque o Mato Grosso é um estado grande, continental. E tem os rincões ali, né? Que ninguém, que na época era Colniza. Ninguém queria ir para Colniza, porque Colniza tinha muito garimpeiro, muito homicídio, né? Realmente, gente, o Mato Grosso tem lugares difíceis, né? De acesso. A quem é casado e tem filhos, por exemplo, uma escola, hospital, né? Hoje a realidade é outra. O estado avançou demais. Mas em 2007, quando eu tomei posse, ainda tinha essas preocupações. E eram 5 vagas para a capital, e o resto é para o interior. E aí começa aí que eu falo na academia de polícia. Não queiram competir aqui, façam o seu melhor. O que você tiver que passar, você vai passar essa vida. Sabe, não tente. Aí era um recurso do colega, era recurso de prova. O colega obteve 0,02 a mais do que eu, vou entrar com o recurso do colega. Né? Então, assim, uma competição que só prejudica a união da turma. Então, o que você tem que passar na vida, você vai passar. E eu não entrei nessa vibe. Falei, não vou entrar nessa onda. O que tiver que ser vai meu, ser. né? Se eu tiver a minha missão filho, eu for já na tô cidade. aqui. Exatamente. No concurso, eu passei em 15º lugar. Nossa, super bem. Eu falei, academia, beleza, vamos lá. Só que aí era tudo de academia, né? Aí, 5 vagas para a região metropolitana, né? Tinha Cuiabá e Várzea Grande ali. Eu peguei a última vaga, porque eu fiquei em 7º lugar na academia. 2 colegas não escolheram essas vagas destinadas. E eu fiquei com a última vaga. Olha aí, tá vendo? Não estressei. O que eu tiver que passar, eu vou passar. E Deus, assim, fez que era o melhor para mim. E aí, minha primeira lotação foi em Várzea Grande. Era uma sessão de atendimento à mulher e idoso. Não tinha uma delegacia especializada. Entendi. E aí, a delegada estava de férias, doutora Cláudia, eu a substituí ali, nessa sessão. E aí eu enfrentei. Aí eu falei, bom, beleza, saí da doutrina. Tá. Gente. A gente já sabe, gente, meu Deus, o que é isso daqui? Na prática, a teoria é totalmente outra. Pra quem tá estudando, né? É bom até saber disso. E aí, graças a Deus, assim, eu falo, sejam, né, eu falo sempre para os delegados, nós somos a autoridade policial, nós hierarquicamente comandamos os nossos colegas, mas ninguém faz nada sozinho. Somos equipe. Equipe, justamente. E aí você tem que ter essa sabedoria de lidar. Sim. E é uma gestão de pessoas, exato, né? Você tá lidando ali, como você bem disse, ninguém faz nada sozinho, mas você também tem que saber lidar e gerir ali a situação, exato, dialogar e compreender, que é somar. Exato. E eu falo principalmente no início, é a humildade. Você não sabe. Não sabe. Então, assim, provavelmente o agente, o escrivão que tá ali, ele sabe muito mais do que você. Ele tá ali 10 anos. Então, assim, a humildade fala assim, não, me ajuda. Com certeza. Me ajuda, né? Então, ali você vai criando o seu espírito de equipe, né? Apesar de você ter que gerenciar, mas você não sabe, né? Você tá acabando de entrar numa profissão. Justo. Então, é completamente normal você pedir ajuda e falar assim, olha, eu não sei. Eu falava assim, não, isso aqui não tava no livro, não, que eu li. Esse negócio, e chega isso aqui não tava no edital. Não tava no edital. Exato. Isso aqui não tava. E qual foi a sua confusão. dificuldade aí dessa situação de prática, de livro? Porque a gente estuda muito, a gente tem uma bagagem doutrinária, é óbvio. Não é fácil estar nessa posição. Mas a prática em si de você... Tudo bem, eu tenho que fazer uma portaria. Tudo bem, eu tenho que... Mas... E a prática? Qual foi a sua maior dificuldade nisso? Foi botar, né? Realmente falar, mas como que isso materializa, né? Como é que é? Aí eu tive a ajuda dessa escrivã de polícia, Nalva,
que eu sempre falo dela, ela fala, para de falar de mim, né? Eu falo, não, eu tenho que dar todos os créditos. Ela pegou na minha mão e me explicou o que é o inquérito, né? Em que pese eu já tivesse acesso a isso lá no estágio, mas eu era a execução. Então, assim, o inquérito estava lá no começo. Muitas vezes eu lia para saber qual era o crime, como é que foi, né? Aquela curiosidade de saber como é que foi tudo. Mas, assim, não era a minha vivência. Minha vivência eram as peças relacionadas à execução de pena. Aí ela me pegou, me explicou. Então, as primeiras peças que eu fiz, ela fez comigo, né? No computador, né? Tudo certinho. A importância do escrivão, né? Aqui fica registrado que é a importância conjunta ali. O escrivão, o agente de polícia, o policial penal. Somos todos da segurança pública. O policial militar que chega ali, que tá na frente, chega na delegacia com a situação que ele teve que resolver na rua. Exato. Então, eu fico até feliz de você falar da Nalva aí. Então, fica registrada aqui a Nalva como uma representante dos escrivães, com né? certeza, com certeza. E também a rua, né, me ensinou bastante os investigadores como e agora, tá? É investigação, beleza, eu tenho que apurar a autoria e materialidade. As perícias, beleza. Tá, mas aí, como que você chega? Como é que a informação chega? Quem te dá essa informação? Né? E aí você vai aprender da rua, vai aprender dos colaboradores, dos informantes, conhecer muito bem o ambiente, né? E aí a expertise de quem tá na rua. Sim. Todos os dias. O olhar treinado. Um olhar clínico ali. E hoje, infelizmente, aqui, abrindo parênteses, isso é tão menosprezado. Né? Anos e anos de prática de um policial militar ou de um investigador operacional que tá ali na rua, que sabe o jeito que o cara anda. Ai, ele pareceu nervoso. Por que nervoso? O policial sabe. Sabe porque ele tem experiência. E vamos valorizar essa experiência. A sociedade precisa dessa experiência. Isso está sendo descartado, infelizmente, pelos tribunais, que não entendem o que é o tirocínio policial, não entendem o que é a vivência das ruas. Infelizmente é verdade. Isoladamente, ok, eu entendo que isoladamente a gente não deve levar nada. Mas aliado a outros fatores, o local, o horário, né, a postura, o tirocínio, enfim, tudo isso é muito importante. É muito importante. E aí a rua, os policiais me ensinaram a rua. Mas assim, eu digo com total segurança, o mais difícil para mim, Juliana, não foi a função de delegada, é a gestão de pessoas e mais a gestão de miséria, tá? Muito se melhorou, especialmente, não é puxando sardinha não, especialmente esse governo atual do Mato Grosso, né, que foi reeleito, o governador Mauro Mendes, ele investiu muito na segurança pública, tecnologias, estrutura física, você fala. Sem isso não dá para trabalhar, né? Justamente, mas a miséria que muitos policiais vivem, e miséria que eu digo, é miséria de efetivo, é miséria de condições, equipamentos, não tem um computador ali de pessoas, na instituição, exato, né? Em que pese é o que eu falo, o avanço nesses últimos 6 anos que a Polícia Civil do Mato Grosso teve em tecnologia, armamento, viaturas, softwares, concurso é fenomenal, mas ainda assim nós trabalhamos naquele limite do limite prudencial, né, de pessoas. Então é o que eu falo. Hoje olha o Mato Grosso, a minha delegacia é uma delegacia estadual. Eu posso e deveria agir no estado inteiro. Seu guarda-chuva sobre o tráfico dentro do estado do Mato Grosso, estado este fronteiriço com a Bolívia. Isso que né? Enfim, eu tenho 36 pessoas comigo. Nossa, é muito pouco. Na delegacia. É muito pouco. Né? Principalmente. E aí eu absorvo todos os flagrantes das centrais de flagrantes. Então, os inquéritos, os autos de prisão em flagrante vêm para eu concluir investigações qualificadas, investigação financeira, tudo na mesma unidade. Mas a gestão não olha isso. Olha, mas infelizmente a esfera de governabilidade dos gestores ela é limitada. Né? Então a gente vem trabalhando isso com os nossos projetos, enfim. E é o que eu falo, a polícia, nesse estado de coisas de déficit que vivemos, já entrega muito. Né? Então imagina se tivéssemos as condições mínimas ideais. Né? Então por isso que eu falo, nós
segurança pública, nós temos um papel fundamental, né, na sociedade. E muitas vezes os interesses de investir na polícia, eles não são o interesse favoráveis, né, para algumas pessoas. Exatamente. Mas mesmo assim, é uma atividade diária muito exitosa, muito prazerosa de você poder colaborar com a sociedade. Mesmo assim, existem pessoas apaixonadas, né, pelo trabalho, que se dedicam diariamente, que é a porta de entrada de vários direitos, que funciona 24 horas por dia, atendendo diversas situações, ajudando a ponta, porque chega pessoas ali que não tem o que comer e que quer ajuda. É verdade. Porque ela pode bater no hospital, mas o médico não vai atender ela na prontidão que delegado, que uma delegacia atende. Então, nós que estamos aqui, a gente percebe o quão próximo a polícia tá da sociedade e, infelizmente, a visibilidade que se dá não é dessa parte. Ou às vezes é da parte ruim, né? sempre Ou o aspecto negativo. Então, assim, a população sabe e saibam que tem muitos policiais, muitas mulheres comandando, e aqui eu fico honrada de estar aí com a doutora Juliana na frente das drogas num estado complicado, né? Assim, que tem muita demanda, mas que faz isso por amor e em prol da sociedade, de termos jovens com futuros promissosos, assim, no sentido de avançarem, porque as drogas, ela afasta os sonhos das pessoas. Total. E nesse sentido, eu queria saber o que você pode compartilhar conosco da sua caminhada nessa questão de drogas, das dificuldades, como relacionar a política pública, porque a polícia não faz nada sozinho, né? Sozinha. Como a gente traz esse conhecimento para a população, para darmos conhecimento, porque é a sociedade quem vai cobrar também. E explicar qual é a função da sua delegacia, né? Isso. Porque às vezes as pessoas que estão assistindo não têm ideia do que é a função específico da sua delegacia. Bom, a droga, né? E segurança pública. É o que a gente estava comentando, né, Anny, no carro. A segurança pública é um bem muito desejado por todos nós. Todos queremos ter segurança, né? Mas a segurança pública ela não é feita apenas de polícia, né? São outras políticas públicas que devem ser implementadas para que a segurança pública possa controlar a criminalidade, né? Então, assim, educação, saúde, saneamento básico, dignidade. Então, todas essas políticas colaboram para que a almejada segurança pública aconteça. E hoje em dia parece que quando há uma falha, né, da segurança pública, os índices de crimes violentos aumentam, os feminicídios aumentam, os homicídios, o tráfico, o roubo de carro, roubo de celular, né? É um problema exclusivo de polícia, não é? Né? A polícia é um dos atores que promovem segurança, né? Então, assim, eu sempre enfatizo isso. Nós temos a nossa responsabilidade, vamos agir sempre. E quando falhamos, temos que abaixar a cabeça e falar, falhamos, né? Mas não é só a polícia. E nesse sentido, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, eu me sinto muito responsável, né? Eu falo assim, eu sou a titular dessa unidade, né? O que eu estou entregando para a sociedade? A sociedade espera de mim, né? Investigar os traficantes, apreender drogas, prender traficantes e mais, asfixia financeira. Porque hoje o tráfico de drogas, ele é lucro, né? O traficante, ele quer lucro e é muito lucrativo, né? Quanto vale 1 quilo de cocaína lá em Cáceres, que é fronteira com a Bolívia? Essa cocaína é X, né? A quanto ela chega na Europa? Você pode botar 1000x ali. Então, por vezes não, é muito lucrativo, Então, as organizações criminosas usam o tráfico para financeiramente serem poderosos, e são. Tem um domínio de pessoas, tem as facções, tem as organizações conhecidas que trabalham com tráfico e outros crimes, né? E o que eu estou entregando para a sociedade em relação a isso? Então, é o que eu falo, a gente tem que virar essa chave, prender pessoas e aprender droga é bom? Mas melhor ainda é você atacar onde realmente eles vão sentir, que é a asfixia financeira. E para isso,
nós precisamos mudar um pouco até a visão das pessoas e a legislação. Eu entendo que hoje esse direito, eu falo o direito penal clássico aí, do jeito que a gente conhece, e aí tem a ver com o meu artigo que eu escrevi aqui, né? Que aí é muito raso, tá? É muito raso. Hoje eu já melhoraria muito mais esse artigo. É sobre esse direito penal. Essa legislação hoje alcança essas pessoas que verdadeiramente se beneficiam do tráfico de drogas, as novas formas de criminalidade, elas são atingidas com essa legislação. Eu consigo alcançar esse cara que sequer chega perto da droga, mas que todo o dinheiro vai para ele, que ele lava dinheiro, tem os doleiros, criptoativos, lavagem em cima de lavagem, metodologias, tipologias diversas eles criam. Eu consigo atingir? A gente tá caminhando na mesma velocidade que eles. Exato. Né? Porque eles caminham na velocidade de tudo, assim, como você falou, criptomoedas, criptoativos, e me veio à mente, a nossa legislação está caminhando nessa mesma... Caminhar no sentido de combater a criminalidade, né? E aí vem, óbvio, algumas doutrinas, algumas teorias, como o direito penal do inimigo, né? Que é onde eu me debrucei um pouquinho desse artigo. E eu gosto, porque eu penso hoje que quem é o grande ator, o protagonista do sistema de justiça criminal hoje? É a figura do criminoso, é a figura do investigado, do réu, do condenado. Ele é o grande protagonista, como se o Estado fosse um grande agressor, violador de seus direitos, e a gente precisa criar toda uma proteção na figura desta pessoa. Ok, ele tem direitos e garantias, eu sou favorável, eu sou garantista, mas eu não sou hiperbólica monocular. Então, o que acontece? E a vítima? Quem vai falar pela vítima? A gente fala dos direitos, ampla defesa, contraditório, que devem existir sempre. Ainda mais nesse caso específico do tráfico, que é uma vítima coletiva, vamos colocar ali. Sociedade. A sociedade, né? E a gente pensando nessa questão da sociedade, quem mora no interior, ou quem já teve acesso ao interior, sabe como a droga está acabando com as famílias. Totalmente. Pessoas que antigamente viviam do campo, tinham uma vida completamente diferente. A droga, ela chegou ao ponto de destruir os nossos interiores, que era aquela coisa tão gostosa, né? De vivenciar a vida do campo, de tranquilidade. E essa é a vítima, né? Exatamente. E aí eu falo, e aí? Não tá na hora de nós, como sociedade, falar, opa, peraí. Quem tem que ser o protagonista do sistema de justiça aqui é a vítima. Isso. Guardados todos os respeitos. E aí vem a questão, quem é o inimigo? Né? A quem eu vou suprimir direitos e garantias, que ao normal, ao comum, porque todos nós aqui somos passíveis de cometer um crime, certo? Não somos isentos disso, porque somos policiais. Um momento de fúria, um momento de raiva, um crime de trânsito, né? Somos todos. Então, esse direito ordinário, onde há uma gama de garantias e direitos, onde realmente você tem que cuidar da pessoa, do investigado, do réu, é para mim, para você, que eventualmente poderemos cometer um crime. E para essas pessoas que vivem do crime, essas pessoas que reiteradamente estão ali no cenário. E eu não tô falando daquele coitado que já foi corrompido, que já tá... Mas eu tô falando desses grandes criminosos, né? Então, líderes de organização criminosa. Justamente. Líderes, né, E, inclusive, vamos falar dos nossos queridos corruptos, né? Que eu ia já até puxar esse viés, doutora Juliana. Nesse caso, eu acredito que o buraco é um pouco mais embaixo. Por que não há um interesse de mudar a legislação? Por que não tem o interesse de punibilizar de forma mais agressiva, vamos colocar assim? Justo. Porque, de fato, eu acredito que tem vai antes, né? A questão vai antes ali na criação das políticas públicas, da criação da própria lei em relação a isso, porque nós temos os nossos corruptos, né? Exato. Então, começa quem atrás. produz a legislação hoje? Exatamente. Então, ele vai produzir algo, né? Que vai lá na frente poder, né? Enfim, infelizmente, a realidade. Nós temos aí
novas pessoas no cenário político, a gente acredita, ainda é o instrumento verdadeiro nosso que a gente tem que exercer e tem que saber em quem votar e tem que acompanhar, e através dessa mudança talvez a gente chegue num patamar onde a vítima seja o protagonista. Vamos proteger os direitos da vítima, né? Sim. Enfim, e aí eu teço alguns devaneios sobre isso nesse artigo, e é algo que eu gosto de estudar muito. E esse artigo tá onde? Que eu tô vendo que tem um livro aqui que eu quero aproveitar e saber. Então, eu faço parte com outras delegadas de polícia que cada uma aqui escreveu um artigo, né, um capítulo nesse tratado contemporâneo de polícia judiciária. Ele já está no 5º volume. Que legal. Tá? O terceiro já tá no... E são textos produzidos apenas por delegados de polícia. Polícia Civil, Polícia Federal, enfim. E aí é outro ponto assim que eu também gosto muito. Nós temos que incentivar, nós estamos aqui com 3 delegadas, né? Nós temos que incentivar a produção doutrinária, né? Nós estudamos com livros escritos maravilhosos de ministros do STF, do STJ, grandes juristas, promotores, magistrados, defensores, advogados, né? E cadê os nossos delegados? Exatamente. Muito Né? E nós temos ainda. muitas pessoas competentes nas instituições diversas. É uma questão de estimular e valorizar Exato. o doutrinador, né? E eu reforço, quem tem que falar da polícia é a polícia. Nós temos a nossa vivência, cada um tem a sua vivência, né? Assim como o judiciário tem a sua vivência, a polícia tem a sua vivência. Nós precisamos estimular que os delegados, que os profissionais da segurança pública atuem mesmo, né? Como doutrinadores, escrevam livros. Então fica aqui, gente, o livro, ele tá à venda, inclusive. Tá à venda pela editora Humanos Editora. Tem o Instagram deles também. E essa edição, ela foi feita só de delegadas. Só de delegadas. especial. Só de mulheres, olha aí, muito legal. Com temas doutrinários, então, sobre essa vivência policial. Sim, desde investigações de crimes cibernéticos, Sim. até direito penal do inimigo, violência doméstica, boas práticas, enfim, não existe uma limitação da temática ali. Você poderia escrever sobre o seu dia a dia ou sobre algo que você gosta de ler, que você quer desabafar, né? No meu caso. E, enfim. E aí temos o volume 1, volume 2, o terceiro, o quarto é só sobre operações. Legal. Então nós temos aí os delegados operacionais, à frente de gerências de operações especiais, por exemplo, né? Que escreveram artigos relacionados a operações policiais, planejamento, enfim, muito interessante. E o 5º volume é sobre inteligência. Né? Muito Então, bom. assim, é muito bacana, né? E assim, eu falo, compre, é um investimento, né? É um conhecimento. É um conhecimento, ao menos. né? E não é algo que vai impactar no seu orçamento. Esse livro, acho que atualmente deve estar R$65. A gente compra livros tão caros também. Né? E isso é uma forma de você compartilhar a experiência com outros colegas. São outros colegas que estão ali compartilhando suas vivências, seu ponto de vista, né? E é uma editora lá do Mato Grosso. Ah, que legal. Né? Assim, e é uma editora local que abraçou essa causa dos delegados de escreverem e, de repente, ampliar para os nossos investigadores, agentes, escrivães de polícia também, né? Que Vamos divulgar lá no Tricô, vamos pôr um destaque lá. E, assim, é raro você ver, assim, um investimento desse de editoras que abraçam uma causa, porque tem toda uma logística, né? Todo um investimento relacionado à produção literária, que, infelizmente, né, não é algo tão popular quanto hoje em rede social e tudo Juliana, mais. deixa eu perguntar também, você nessa posição, você tem a sua visão de quem atuou à frente ali da delegacia, né, na ponta, e agora a visão de gestão. O que você pode trazer para nós, para os colegas, assim, de avanços ou de como compatibilizar? Qual a diferença, né, de você trabalhar ali na ponta e de, às vezes, você ter várias ideias e não conseguir executar, porque também tem essa questão na parte da gestão. Sem dúvida. Algo que eu estou aprendendo, estou desde 2021 na gestão, né? Março de 2021. Então, eu ainda estou engatinhando, estou aprendendo.
A gestão, ela é feita com o que você conhece e o que você pode medir. Então, os indicadores, as ferramentas de BI existentes, né, nos Então sistemas. fica a importância dos dados, da gente Exato. preencher bem uma ocorrência. Preencher todos os campos da ocorrência. Como eu disse, o Mato Grosso avançou muito nessa parte de sistemas. Aham. Nós temos o nosso sistema GEA, que é interligado com o PJE hoje. Então, todo o nosso inquérito é todo virtual. Aham. Papel basicamente zero. Faltam alguns outros detalhes para uma integração melhor com a Politec, que é separado da Polícia Civil lá no Mato Grosso, e o Ministério Público, mas todos estão, as TIs estão conversando para essa integração geral, total. Então, as comunicações, não recebo ofício físico na delegacia, mas... Isso é um avanço, É um né? Aqui no avanço. DF, Olha, nem me fale. Enfim, então, essas ferramentas têm a questão da resistência, né? Das pessoas a utilizarem as ferramentas. Mas quando você utiliza, você vê a maravilha que é, o quanto você consegue aferir a sua produtividade, quanto tempo demora um inquérito policial para ser concluído na delegacia X, na delegacia Y. E aí, agiliza o processo, é rápido. E nós temos hoje um gestor maior no nosso estado que ele é administrador, ele veio da iniciativa privada, ele quer saber de números, ele quer saber de indicadores, ele quer saber, eu vou investir R$1 milhão, Juliana, delegado de polícia, na sua delegacia, por quê? O que esse R$1 milhão vai trazer de reverter para a sociedade? Mas a administração pública, ela tem que pensar assim, para a gente avançar, a gente precisa avançar. Então, meu maior desafio hoje é entender mais deste nicho, né, de indicadores, de dados, de entender minha delegacia, o que um escrivão produz, o que o outro produz, por que esse produz mais e este menos, o que está faltando, né? Enfim, entender para depois tomar decisões. Até para fazer uma operação naquela área, a gente vê uma demanda de ocorrência X, são números, então... A análise criminal, Isso. ela é fundamental para um gestor como eu, falar que ponto que eu devo atacar agora E será na cidade. que também não é tão importante para quem tá na ponta? Né? Sim. Entender, com certeza. Porque você caminha junto ali. Mas aí é que tá. Nós não somos preparados para gestão. Né? Eu tive um curso superior de polícia, né, para ascender a classe especial, onde foi focado na gestão. Eu acho que foi o primeiro CSP que foi mais focado em gestão do que uma especialização qualquer, né? Porque é um curso superior de polícia, é uma especialização. Então, eu tive ferramentas ali de gestão de pessoas, de ferramentas de BI, tive conhecimento. Eu nunca tinha falado BI, o que é BI? Né? Eu da ponta nunca tinha ouvido falar. Então, assim, hoje, quando eu vou tomar decisões dentro da delegacia, de chamar a atenção de um ou de outro pela produtividade, eu mostro, olha, o que está acontecendo? Mês passado foi assim, esse mês deu uma caída aqui, o que está acontecendo? Né? Tá faltando alguma coisa? Houve algum embaraço? Né? Houve alguma atipicidade aí do dia a dia? Né? Não, houve, nós tivemos diversas operações, nós tivemos apoios operacionais, viagens, férias. Então, você consegue justificar por que na produção do mês X foi 1.000 e a do mês seguinte foi 500. Por quê? Então, você consegue objetivamente demonstrar, incentivar e liderar a sua equipe. Qual que é o resultado? O que a gente quer? Né? Qual é a nossa meta? E por que essa meta? Então, tudo tem um porquê, tem uma justificativa. Então, eu tô nesse universo, me interessando, me apaixonando por esse universo. Porque é diferente da nossa área de atuação final, né? Assim, até me passou à mente agora a necessidade de a gente promover congressos sobre isso, debater de forma nacional, né? Porque a sua experiência agrega muito um outro colega. Os chefes de polícia, eles se reúnem, eles conversam, eles trocam essas experiências, mas talvez até dentro da própria polícia, né? Você pegar os gestores, os titulares e qualificá-los melhor, né? E eu busco. E a escola de governo lá tem alguns cursos, né? Online, gratuitos. Legal. Eu acho que é muito da pessoa também buscar. Sim. Não é só, né? Tem que cair no meu colo. Né? Eu tenho que correr atrás. Enfim. E a questão de gestão de pessoas. Realmente... Gerir pessoas é um desafio. O delegado, ele faz duas gestões, né? Que eu penso, assim, é tanto a interna quanto a externa também. Porque quem tá no plantão, por exemplo, tem toda a demanda da sociedade.
E eu aplico muito, não sei se vocês conhecem, a comunicação não violenta, né? Tem um livro disso que eu acho maravilhoso, todo plantonista deveria ler. Porque o que facilita o diálogo com a vítima que chega ali às vezes desesperada, o propósito dela não é às vezes policial, mas que você consegue contornar a situação de uma forma tranquila, que ela sai dali feliz. Eu acho que a gente pode agregar muito com a comunicação não violenta nessa gestão, né? Total. Tanto interna quanto externa. Agora eu vou puxar mais um gancho, porque a gente tá caminhando pro final. Mas eu quero saber, dentro da sua caminhada, e teve algum caso, assim, engraçado ou muito peculiar, ou que mexeu com você, que você ficou ali sem dormir, ou que vai inspirar outras mulheres a estar desse lado, porque o nosso objetivo aqui também é fazer com que outras estudem, ocupem espaços, porque nós precisamos de mulheres, ocupando espaços, se fortalecendo ali e não se questionando, será que eu vou dar conta, será que eu não... Não, esse questionamento não tem que existir, né? Exato. Você pode compartilhar com a gente algum momento, assim? Eu posso compartilhar uma história engraçada também sobre o estereótipo, né? Como isso vem mudando. Eu, quando assumi lá em 2007, fui para essa delegacia da mulher e também atendi idoso, né? E aí eu fui, um senhorzinho, já um idoso, foi até a delegacia para reclamar que o vizinho dele estava jogando lixo na frente da casa dele, né? Coisas de uma cidade pequena também, né? Enfim. E queria falar com o delegado, porque antigamente, né, as pessoas levavam ao delegado de polícia diversos tipos de ocorrências, não só as policiais, né, mas essas questões de convivência. E não, porque eu quero falar com o delegado, porque eu quero assinar um termo de bom viver, né? E eu lembrava que meu pai falava desse negócio de termo de bom viver, que era como se resolviam, às vezes, as questões até de violência doméstica antigamente, né? Nossa. Eles iam até a frente do delegado e assinavam esse termo de bom viver. Enfim. E aí me levaram, então, esse senhor, a delegada, né? Me levaram esse senhor, sentou na minha frente, contou. E eu calmamente fui ouvindo. Falei, não, nós vamos, então, ver o que nós podemos fazer pro senhor, tal. Meio sem saber ainda o que fazer, que esse negócio de termo de bom viver e tal. Enfim, ele falou, eu falei, não, mas o senhor pode ficar tranquilo, então, ok. Acho que eu demorei uns 40 minutos conversando com ele. Aí, na hora que eu levantei, né, pra encaminhar até a porta, ele falou assim, mocinha, muito obrigado, gostei muito de falar com você, agora deixa eu falar com o delegado. Então, assim, né, ainda ele tinha aquele estereótipo de que era um homem. A mulher não era delegada. Eu falei assim, não, mas eu sou a delegada. Aí ele olhou espantadíssimo, né? Chocado. Enfim, então... Pra gente ver que isso foi em 2007, 2008. Então não é tão atrás assim, né? Pra você ver que nós mulheres, nós temos que sim ocupar nossos espaços. Aceitar as missões de chefia. Isso. Eu não vou dar conta, eu não tenho perfil. Tem. Se chegou pra você, que você vai fazer e você... Fazendo, você vai se virando. E ninguém é perfeito. A gente aprende, a gente precisa passar por aquela experiência para aprender. Isso é natural. Eu tô numa delegacia operacional, Sim. né? Repressão às drogas, é paulado o dia inteiro, é mandado de busca, mandado de prisão, operação, com risco, com confrontos, enfim, já enfrentamos isso. E eu sou super respeitada pela minha equipe. Em momento algum, eles duvidaram ou da minha liderança, ou da minha capacidade de gestão, ou da minha capacidade operacional também, né? E investigativa. Então, há lugar para todos os perfis, são necessários. Se a gente só tivesse, rambinho na polícia, o que seriam das investigações qualificadas de lavagem de dinheiro? Eu admiro demais, eu tenho colegas que são crânios, que não gostam de ir pra rua, mas são crânios no papel, sabem conduzir uma investigação. Precisa disso, Nós precisamos disso. Aliás, eu falo, quem não mudou essa chavinha, pode mudar. Chutar a porta e prender gente não é mais o arroz com feijão da polícia, não. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Na verdade, saber sobre sistemas, crime, vestígios, né, digitais. Hoje a gente tem que avançar para isso, Justo, né? Então, assim, mulheres, né? Vamos lá, vamos assumir nossos papéis, vamos enfrentar esse desafio sem medo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? E mais ainda o que eu falo bastante isso na academia para as meninas, especialmente que muitas chegam para mim e falam assim, doutora, eu nunca fui policial, eu nunca peguei numa arma, meu Deus, como é que vai ser? Eu falei, eu também não.
Eu também nunca fui, nunca tinha relado numa arma de fogo. E a gente aprende, a gente gosta, sabe usar, e quando precisar vai usar. Calma. Vai lá, em frente, respira, e se der medo, vai com medo mesmo. E ó, meu telefone tá aqui. Precisando, me liga. E olha, é uma alegria quando elas me ligam e falam: doutora, eu tô com um caso assim, me explica. Eu falo: tá, o que você pensou? Eu não dou resposta, eu falo: o que você pensou? Vamos lá, vamos partir pelo começo. Porque a experiência, gente, isso não é uma questão de conhecimento jurídico, não. É uma questão de experiência, de vivência, né? Então, ela, com certeza, a novata que tá entrando, ela sabe a doutrina, mas na ponta, melhor do que eu, infinitamente. Infinitamente. Mas o dia a dia, a experiência te dá. Então, eu incentivo. Por onde você acha que você deveria começar? Não faço ideia, doutora, me ajuda. Falei, vamos pensar. Qual que é o crime? Qual que é a fala de um? Qual que é a fala do outro? Então, o que você acha de começar por aqui? Né? Da minha... Eu não sei nem do caso direito. Todo o meu pitaco. Ela... Eu falei, e depois? Então, assim, o raciocínio, né? O que eu falo não é conhecimento jurídico. E vamos estimular isso, ó. As mulheres estarem, né, uma estendendo a mão às outras, assim como você faz, porque provavelmente essa colega, ela tem mais facilidade de mandar mensagem pra você, de conversar pra você. Exato. E a gente só precisa de uma abertura, né? Então, quando você fala assim, olha, meu telefone tá aqui, é uma abertura. E ela se sente segura, né, de estar ali e falar assim, eu vou ligar, porque a gente se entende melhor, eu acho. Sem dúvida. Inclusive, na minha delegacia, que é, né, mais operacional, assim, nós temos 3 mulheres no setor operacional. E muito nenhum dos meus policiais falam, doutora, mulher aqui. Nenhum deles. Nenhum deles. Né? Então, assim, nós estamos mudando, estamos nesse processo. Ninguém é melhor que ninguém, nem superior a ninguém. Somos todos necessários. Fazemos parte de uma corporação. Exato. Nós estamos juntos, né? Com certeza. Né? E aí, quem cresce com isso é a nossa instituição e a sociedade que agradece. Né? E outra coisa que eu sempre falo também na Cadepol, não esqueçam, nós somos servidores públicos. Isso. Nós estamos aqui para servir a sociedade. E os perrengues que você passa hoje... Lá atrás lembra o tanto que você desejou estar passando por esses perrengues. Então não reclame. Exatamente. Vai lá. Porque tem muita gente que tá nos assistindo e que tá estudando, né? Eu queria passar por esse perrengue. Então fica meu agradecimento aqui por você compartilhar esses momentos e principalmente compartilhar a mulher na liderança. Isso eu fico tão feliz, sabe? É algo que eu reforço muito. A mulher na liderança, ela incentiva com que outras também continuem estudando ou que na própria instituição encare ali os desafios que chegam, né? E que queiram também essas portas abertas de gestão, de coordenação, de liderança, porque nós precisamos ocupar nossos espaços. Às vezes, até a doutora Ana Carolina Litran, que eu sou apaixonada dela, minha chefe na Delegacia da Mulher, ela falou isso no nosso primeiro podcast aqui, que nós mulheres precisamos ocupar os espaços. Que nós precisamos refletir também. Por que quando o espaço chega, o cargo chega, nós ficamos inseguras e não vamos? Então, é um caminho de reflexão conjunta e também de mãos dadas para que você ocupe o espaço e saiba que nós estamos aqui apoiando, Exatamente. Né? Então, eu vou passar... Desculpa, pode falar. E nós ocupamos esses espaços não única e exclusivamente por sermos mulheres, porque temos competência. Né? Não é uma questão, só porque é mulher. Negativo. Eu não quero nenhum cargo porque eu sou mulher. Eu quero estar ali porque eu sou competente para. Não é um papel figurativo, e né? nós estamos demonstrando muita competência. Isso. E tem muitas colegas competentes aí, tem né? muitas, e é uma insegurança que gera. Então, e por isso que você tá aqui também, pra tá? representar. Porque você é competente, tá aí com o livro mostrando pra gente, né? E é muito bom trazer representantes pra falar sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi super bacana. Vamos entregar o presentinho, porque a gente não pode esquecer. Olha só o presente. Chique. É uma lembrancinha da Urban, que é a nossa parceira. Já adorei o
case. Adoro coisas assim com militar. É um óculos, eu fico muito feliz que a Urban tá apoiando aí o primeiro podcast de mulheres policiais. As nossas convidadas ganham aí o óculos. Já dá pra ir pro Moto Capital, hein? Nossa, ficou ótimo. E a Ficou Urban, ela é ótimo. parceira mesmo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Agradeço a Urban e deixa esse espaço pra você quiser agradecer, falar aí com as nossas colegas que nos assistem, com as mulheres também que se inspiram aí em você como delegada. Pra sociedade em geral, esse espaço é seu. Ai, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de conhecê-las, de trocar, de muita troca, né? É bom, né? E também lembrar as que nos antecederam, né? Que desbravaram esse território para nós, né? Quantas sofreram realmente adversidades cruéis. Já ouvi alguns relatos de algumas colegas no Mato Grosso e agradecer essas grandes mulheres, né? Que abriram, desbravaram esse caminho para nós, que nós também sejamos aí condutoras de novas mulheres que venham, que abracem, que se sintam seguras, acolhidas, competentes. Isso. Né? E que, de mãos dadas com os homens, a gente construa um país melhor e uma sociedade melhor. Sim, Ótimo. com certeza. Obrigada mesmo. E, gente, compartilha esse episódio, porque ele vai ser enriquecedor para outras mulheres, para outros homens também, mas que vejam a competência aqui da doutora Juliana Palhares, delegada do Mato Grosso, aqui no Tricô.40, que vai gerando essa comunidade de mulheres aí de todo o Brasil, demonstrando a importância das mulheres em todos os cargos, em especial na segurança pública. Exato. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Não esqueçam de compartilhar e curtir aqui o Tricô.40, trazendo uma comunidade de mulheres. Até a próxima.